Queridos companheiros de projeto, ao longo dessa semana estive pensando em como escrevê-los, dividir poesias e materializar em palavras antigas lembranças, pois sinto saudades infinitas, como antes havia mencionado em nossas conversas eletrônicas. Penso que essa partilha é uma extensão do nosso encontro online, que já se estende por quase 2 anos, entre áudios, videochamadas, encontro em pixel. Bem, a pesquisa se fortaleceu, novos projetos nasceram, ideias compartilhadas por e-mail ganharam força rapidamente, através dos laços tecidos pela rede virtual. Por isso, é pela palavra encontro que decidi costurar esse texto. A palavra encontro me chega com tantos significados, mas principalmente como sinônimo de livro-lugar. Nos encontramos em 2019, quando fui apresentada ao projeto como designer editorial e gráfica. Foram naqueles primeiros meses em que ouvi as vozes, cantoria e poesias de seu Zé Fragoso e Isabelê, materializadas nos desenhos das crianças da aldeia de Anne, as escritas estéticas de resistência e memória de Ezequiel. Ambos falavam de mães, avós, lembranças, pertencimento, casa, dos tuxás e pataxós. Ouvi-los era criar um imaginário artístico e poético. Até a narração de Laura, com sua voz suave e quase etérea, dos versos de Eliane Potiguara, palavras de Krenak e Davi Kopenawa. É, portanto, nesse território da experimentação gráfica editorial em que habita a importância de livro-lugar. O designer, não como uma etapa isolada do processo, e sim um indivíduo ativo que se encontra dentro do processo. E me encontrei. Se encontrar nas narrativas de tantos autores e companheiros de projeto diz respeito a compartilhar. Compartilhamos histórias de matriarcas ancestrais pegas no mato, quando na verdade são histórias antigas genocidas, de mulheres que foram vítimas e sofreram violências, arrancadas dos seus lugares por uma colonização que perdura até hoje. A colonização de apagamento, que não me permitiu ter nenhuma memória dessa antiga morada ancestral e indígena. Pertenço a uma raiz adormecida que retorna devagar, como se eu estivesse me plantando na terra, esperando florescer. Quero ouvir as vozes delas em mim, me pertencendo inteiramente. Nosso encontro de eras. O livro-lugar é o chamado e o caminho. A raiz mais forte que me levou à terra brotou no final de 2020. Durante o período de isolamento pela Covid-19, tenho ficado na minha casa, na Chapada do Araripe, em Crato, Ceará, região do Cariri. Me lembrou do que havíamos conversado antes dos nossos lugares, sobre a sensação do silêncio, do vento, das palavras, das plantas e a conexão com a própria terra. A pandemia me trouxe de volta para os encantos da minha floresta, uma extensão dentro das montanhas e serras cearenses. Me lembrou até do hino da minha cidade, acreditam? A letra fala: flor da terra, do sol, ó berço esplêndido, dos guerreiros da tribo Cariri. Mas novamente o apagamento é tão profundo que nada além se fala dos nossos guerreiros ancestrais. Me encontro com eles, então, pela floresta. Nossas florestas são diferentes, a forma como nos conectamos com ela é diferente, mas no final pertencemos a ela da mesma maneira. Nesse sentido, a natureza foi usada como possibilidade artística e elemento gráfico que traz a matéria-prima para a produção no projeto Ponto de Encontro Edições Compartilhadas. O projeto traçou esse ponto de encontro, uma conexão entre eu e Ezequiel, que também é integrante do projeto Livro-Lugar. A proposta foi pensar a interlocução entre os dois estudantes e seus lugares. Foi interessante ter a natureza ao meu redor como possibilidade artística e também como traduzir ela visualmente. E mais ainda essa conexão com Ezequiel. A gente se tornou muito amigo depois desse projeto e foi justamente isso que foi mais interessante para mim. A conexão de lugar e conexão, acho que de almas, né, Ezequiel? Por fim, anseio que essas cartas coletivas nos cheguem como uma chama que renova nossa jornada e as vozes ancestrais continuem ecoando encontros.
Com amor, Zulmira.